Vamos agora pra um Isekai. Mais um. Medo. Mas dessa vez deu certo, cara. Porque temos Isekai no Birenouka. E eu fico estranhamente, assim, abismado como o Isekai, que é conhecido como um dos maiores haréns de todos os tempos, ser de fato um anime bom. E a melhor coisa, o anime não é sobre isso. Porque o anime, literalmente, a gente tem o Hikaru, que ele foi pro mundo Isekai, e ele falou, pô, cara, na minha vida eu não tinha muita saúde, né? Era meio debilitado, eu ficava assistindo Globo Rural. Então eu quero o poderzinho de viver minha vida no mundo de Isekai como se fosse Harvest Moon. Então eu vou ganhar poderzinho de ter equipamentos que sejam úteis, né, pra fazer negócio de fazenda. Então ele ganha uma enxada, ganha uma foice, ganha um regador, ganham coisas que ele pode utilizar para fazer e trabalhar com a terra, para trabalhar com plantio. E literalmente ele nasce ali, ele aparece no mundo de Isekai, num lugar que é conhecido como a floresta do demônio, do rei demônio, do capeta 4, e fala, pô, vamos lá, não tem ninguém aqui, vamos começar a fazer Harvest Moon, bora Capital Norte. Floresta das Trevas que ficam no domínio do Rei Demônio, pô. Pô, pois é. Então, ele falou, ninguém tá usando essa porra aqui, vamos lá então. E ele começa, cara, ele começa a literalmente fazer a fazendinha dele. Ele começa a montar a sua pequena vila e aos poucos vai começando a aparecer mais e mais e mais e mais pessoas, ou melhor dizendo, mais classes, mais raças, mais criaturas daquele mundo fantástico. Então tem vampiro, tem anjo, tem elfa, tem lagarto, tem slime, tem aranha, tem cachorro, tem tudo que pode ter de pessoa ali, de criatura, para criar essa cidade, essa pequena gigantesca fazenda, né, que ele cria ali. E é sobre isso, cara. E eu fiquei, assim, extremamente admirado, porque ele era muito consciente no fato dele não ter quase nada pra contar essa história. Não tem produção, não tem direção, não tem... Tem trilha sonora. Trilha sonora do Takanashi, o cara destruiu aqui. Mas não tem quase nenhum recurso pra ele conseguir contar essa história, e ele foi lá e conseguiu contar. É incrível. É que é importante a gente entender uma coisa. Você cai num Birenouka, independente se sofreu corte ou não sofreu corte, pouco não importa. No final, o que ele promete? Não vou te fazer porra nenhuma, senhor. Eu vou fazer o slow life, construir a minha vidinha aqui. Realmente uma run de Harvest Moon, e que se vire, não vou fazer mais nada. Uhum. E ele entrega justamente isso, sabe? Vou ser sincero, os personagens não importam. O world build que eles criam ali, tanto faz, tanto fez. O plot não existe. Então, o que a gente fica? É um anime agradável que rola por aí. A questão é que, normalmente quando isso acontece, a gente tende a reclamar. Mas a gente reclama porque esse tipo de anime é muito, muito, muito cara de pau. Então às vezes fala, eu não vou prometer nada. Aí começa, sei lá, o plano maniqueísta de um grupo aleatório pra brigar com o protagonista. Nem teve lá no Shinakama, que o cara foi tampar e os caras que voltaram pra encher o saco dele. Eu lembro desse daí. Uhum. E, tipo, esse tipo de anime, justamente por querer não fazer nada, mas querer ser cara de pau, acaba incomodando pra cacete, e é muito mal feito, inclusive. O lendário Slice of Isekai? Exatamente. Tipo, a gente não tem problema quando isso acontece, mas quando faz, normalmente é uma bosta. Então, quando chega esse cara no Birenouka e fala, eu vou fazer isso, de início todo mundo olhou e falou, vai ser uma bosta. A gente vai reclamar muito disso. Eu e o Thunder foi ver esse anime no React com a intenção de falar mal. Aí a gente com ódio no coração. Com ódio no coração. A gente, caralho, esse anime está apresentando processos, está fazendo coisas. Ele realmente só não tá fazendo nada demais. Ele é como eu falei até na primeira impressão, o anime nota 5 mais nota 6 que tem. Porque realmente ele está fazendo nada e ele faz bem o nada. Não posso reclamar. Mas aí, literalmente o que vocês falaram, ele cumpre o que ele promete. Ele não tenta ser algo que ele não é, como vocês mesmos falaram. O que mais tem no mundo dos animes é o Isekai que quer fazer o Slice of Life,
Só que ele quer mostrar que ele é algo mais que o Slice of Life. Veja bem, eu vou acompanhar a vida cotidiana desse cara, mas veja bem, eu tenho um plano de fundo, eu tenho um passado triste, eu tenho uma trama maior. Veja bem como esse personagem é fodão. E ele quer, não, você cai no Birinuca, ele não. Ele de fato, como vocês falaram, ele cumpre o que ele promete desde o primeiro episódio. E, sinceramente, a gente tá muito mal acostumado disso. Quase não tem. E até, você vê isso até nas próprias tramas, sabe? Que daí começa a ter, o Reino dos Dragões tá vindo aqui, tem o pessoal do Rei Demônio não gostou da gente usando a terra deles, tá vindo aqui. Mas isso é facilmente resolvido, os jogos são muito diretos e um pouco artificiais, então, tipo, nada que eu realmente vou parabenizar. A única coisa que eu parabenizo é realmente você ser honesto. Você não entregou nada e fez bem. Não tem o que falar. É esquisito, mano. Parece esquisito tu falar isso aí, pô. É esquisito, é bem esquisito. Pra mim, eu me sinto, tá ligado? Tipo, meio esquisito, porque, cara, a parada é que, realmente, o anime, se tu não tira o mangá de lado, né? Se tu não conhece a obra original, vocês descreveram muito bem, entendeu? Só que, cara, tem muito mais comédia nesse anime. Tipo, ele é um slice of life de comédia, entendeu? Só que cortaram muita coisa, por causa que a comédia que ele tenta puxar é uma comédia mais, como é que eu posso dizer? Mas Eti. Não era esse o nome que eu ia procurar, tá ligado? Mas tu descreve bem, entendeu? Não, eu sei o que o Thiago tá querendo, porque até nos reacts que apareceu, eu fazia o comentário. Eu conheço o mangá de Sekai no Birinuka, eu sei. Esse mangá de Sekai no Birinuka, ele não chega a ser um eti, digamos assim. Ele não tem close de peito e bunda na tua cara. Mas ele faz as piadinhas de contexto, muitas vezes puxado mais pro contexto sexual. Olha, ele é o único homem daí. Olha, as elfas estão atrás de reprodução. Olha, eles fazem uma... Um quarto que fecha por fora. Exatamente. Tem uma rotação de waifus ali que todo dia roda. Tem um calendário ali. A vampira, quando encontra a Anja, a segunda waifu que aparece, a Anja fala, a vampira fala pra Anja, fica aqui que eu não tô aguentando a noite. Não, só que aí no anime que o cara fala, não tô aguentando, aí tu pensa que é um trabalho na fazenda, entendeu? Cara, eu odeio esse diretor, vamos começar pelo princípio. Que diretor? Eu não quero ver nada do que esse cara faça, tá ligado? Eu quero tomar distância. Mas você já vê, ele faz Tsugumomo, o Thiago. Eu vou me dar o Não, esse cara não faz Tsugumomo. Faz. Ele faz. O trabalho que ele fez em Tsugumomo tá totalmente diferente do que ele fez. Será que ele tá querendo redenção, mano? Tem que se mudar? Porque é o seguinte, cara, ali, de tudo que ele fez, eu acho que é o que menos ele tinha orçamento, porque em Tsugumomo ainda tinha alguma coisa. Aqui não tem nada, cara. Ele claramente não tinha um centavo pra trabalhar. E Zero D já não é um estúdio que voa de braçada, né? Peraí. Tsugumomo, no mangá, é 4x mais pesado no anime. Peraí, Tudo bem, cara, mas esse é o ponto. Aqui, ele não tinha o que fazer e por que fazer. Sim. Porque é o seguinte, aí não cai necessariamente só na conta do diretor, mas cai na conta da composição de série, da pessoa que vai escolher o que vai ser o que vai ser expressado dentro da obra, né? Pra onde a narrativa vai andar. E faça meu Death Note, please. Hã? Faça meu Death Note, please. A listinha que eu vou correr atrás de não ver nada, então, tá ligado? Aqui eu dou os méritos também pra Touko Matida, que fez a composição de série, porque ela pegou toda essa narrativa, toda essa história do mangá, e ela comprimiu de uma forma que faça sentido ser contada no anime. O diretor pegou e falou, eu também não tenho muito recurso pra fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser literal e descritivo. Então não tem muito dinâmica, não tem quase dinâmica de personagem, não tem dinâmica de conflito, não tem muita dinâmica de nada. Eles estabelecem uma regra, apertam a mão e seguem, que é o não conflito, o conflito não armado, vamos dizer assim. Não vai criar intriga, não vai criar tensão, você vai apenas aceitar que essa vila, aos pouquinhos, foi criando gradativamente um poder oculto ali, pela quantidade de criaturas e de raças que tem ali,
que ela ficou meio que muito poderosa, mas isso não conta pra história. O protagonista tem também o seu poder overpower, mas pra uma única coisa, que é pra fazenda, ou pela lança que ele tem ali. É E tudo ali que ele... envolva a ferramenta dele. Exatamente. Então, Ele é overpower com a ferramenta dele. Tudo que tira a ferramenta dele, ele não fica overpower. só que todo poder é subtexto. Tipo, tá ali, subentendido, e a gente não vai tocar nisso, a gente não vai criar nenhum conflito que envolva esse tipo de coisa. E toda vez que a gente remeter ao poder nesse mundo, a gente vai acionar a regrinha da não porrada. E aí vai lembrar. E aí, por exemplo, você tem o momento da galera do Rei Demônio falando, caralho, mano, os caras é meio brabo, melhor não mexer com eles. Aí tem o outro comerciante, caralho, os caras é meio bravo, não vamos mexer com eles. Então, toda vez isso é acionado para uma forma de, olha, não vamos entrar nesse ponto de conflito, porque todo mundo aqui quer apenas viver a vidinha deles e tá tudo bem. Porque esse lugar é pacífico, porque esse lugar é gostoso e segue a vida. Não vamos criar conflitos, não vamos alarmar situações, e toda vez que ele dava um passo pra frente pra construir mais alguma coisa do world building da fazenda, esse botão era acionado e tá tudo bem, segue o jogo. Tanto que a coisa interessante em Sekai no Berinouka é literalmente você ver a progressão da fazenda. Não é de personagem, não é de conflito, não é de porra nenhuma. É como essa fazenda, ela vira essa entidade e como ela, bem, utilizando muito do protagonista, da perspectiva dele pra fazer isso, como ela vai evoluindo. E é literalmente joguinho de Harvest Moon. Você vai evoluir a sua fazenda, ou aquele outro jogo de fazenda que eu sempre esqueço o nome também, o Stardew Valley, que é a mesma ideia, sabe? É um simulador de fazendinha e segue o jogo. E ele só quer fazer isso, e que bom que ele só quer fazer isso, porque ele não tem condição de fazer nada a não ser isso. É que daí... E aí tem um ponto que eu até achei interessante a comparação que o Thiago quis trazer, de que ele cortou a comédia do mangá. Porque tem 2 pontos muito interessantes nisso, inclusive 3, quando o Thiago tava comentando que não ia assistir mais nada do diretor desse anime, e ele falou de Tsugumomo. Porque pela fala do Thiago, o mangá de Tsugumomo é muito mais pesado que o anime, e aqui nós temos Isekai no Birinouka também, que o mangá, entre aspas, é mais pesado que o anime. Vejo aqui um padrão, né? Mas isso é irrelevante para toda a discussão. O ponto que eu ia trazer é que, de fato, o mangá de Isekai no Birinouka, ele tem mais nuances de comédia, porque ele apela para essa segunda parte da comédia, que é o âmbito dos relacionamentos ali do protagonista com as waifus. Mas o segundo ponto, que é o ponto que continua, acho que o Thiago também deve estar acompanhando mais para frente como é que isso aqui vai, chega um ponto que tem tanto waifu na vila, para de entrar waifu, e ele fica nesse marasmo da questão de progressão da vila, e o tom do mangá é exatamente o mesmo tom do anime para todas essas questões que envolvem o status da fazenda e a progressão dessa vila que está se construindo. É a mesma dinâmica de piada de, olha, eles praticamente têm uma bomba atômica aqui, o cara é de boa, o cara não sabe que tem uma, entre aspas, uma bomba atômica de bolso, a gente tá com medo, mas ele é gente boa, então vamos ajudar ele. E você constrói a piada em cima do power play de forma não secundária, mas de forma indireta. Não é um power play direto de batalha em si, né? É um conceito de poder ali, e você constrói a piada do medo da vila poderosa, ou do protagonista poderoso no subtexto, e vai fazendo as piadinhas em cima disso, e vai fazendo essa dinâmica de progressão da vila. Esse é o mesmo tom de piadas do mangá. Literalmente a única coisa que cortou são essas piadas em relação ao relacionamento do protagonista com as waifus. E aí me levanta um ponto muito interessante. Porque o Thunder falou que a produção não tinha muito o que fazer. De fato, nós temos uma produção de baixíssimo orçamento. Mas não é só por isso que não tinha muito o que fazer. Esse é meio que o tom da obra, ou pelo menos, né, é o tom da obra entre aspas, porque o material original do anime de Sekai no Birinouka não é um mangá, é a novel, que é outra história.
que inclusive, pelas conversas do próprio chat, é muito pior escrita, tem muito mais coisa e é muito, entre aspas, mais pesada, vamos dizer assim. Não muito mais pesada, mas é mais explícita nos seus acontecimentos. Não vi a nova. sexo. É quase isso. Então você tem a comparação de material original não acaba não sendo tão válida, porque o material original é a novel. Uhum. Eu não vi a novel, que eu já vi dos comentários do pessoal do chat falando que a novel é muito pior escrita, então o compositor de série aparentemente fez milagre em botar isso aqui em ordem apresentável. Em relação ao tom da série, se você compara com o mangá, eu pessoalmente não vejo grande diferença, porque o único corte é em relação a essas piadas do relacionamento. Deixa a comédia um pouco mais engraçada para algumas coisas? Deixa. Se tem uma piadinha ou outra ali que você dá uma risada. Vamos dizer assim, você... tem momentos que é engraçado você ver a dinâmica do protagonista sofrendo com seu harém de waifus e ele não quer seu harém de waifus. Tranquilo. Mas, se eu pego qual é o objetivo de Sekai no Birinouka, e Sekai no Birinouka é sobre o harém, a história quer rodar em cima do harém enquanto narrativa? Não. Isso é para os dois materiais, as duas adaptações que eu conheço dessa obra. Tanto para o mangá, que depois que passa esse arco vai ter outras coisas, vai ter torneio da vila, vai ter exploração de mundo, mas o harém é uma coisa secundária. E aqui no anime também, onde o harém passa para ser subtexto. Né? É aí que vai, pô, tipo, agora tu falou tudo. Sempre foi secundário, só que aqui no anime é inexistente, tá ligado? Mas aqui não tem quase nada existente, cara. O harém é aquele negócio, mas eu queria que esse aspecto de Sekai no Birinouka fosse trabalhado. Isso daí é subjetivo. É extremamente subjetivo, porque se fosse pra reclamar de algo que ele claramente prejudica muito mais o andamento da narrativa por proposta, era literalmente a quantidade de processos que eles pulam. E não é pra harém, é pra qualquer coisa. Porque o primeiro episódio, ele estabelece bem que daria pra fazer uma série de detalhamento de processos, mesmo que seja rápido e mesmo que utilize até alguns recursos como TB, slideshow, algumas passagens de tempos até interessante que ele fazia lá, jogar o céu e fazer um Made in Heaven ali pra fazer a brincadeira. Ele tinha alguma coisinha pra fazer. E ao longo dos episódios, isso daí foi ficando cada vez mais escasso. E literalmente a progressão é dada com a narração literal do acontecimento. Não com o processo, com o progresso de acontecimentos. É que sabe qual é o negócio, Renato? Ele não é tão subjetivo, mas é pelo fato que ele chega no seguinte ponto. Quando fica esse gosto de nada está acontecendo feijoada... entendo a proposta dele, mas quando chega em pontos, por exemplo, no final do anime que tem um grande momento envolvendo o protagonista e a vampira, você fica, cara, esse momento a ideia e pelo menos a forma que está sendo construída tá legal, só que eu não tenho empatia nenhuma. Então eu entendo até algumas críticas à série de que ela é tão bosta quanto os CKIs, num sentido de que, sinceramente, eu não me importo com ninguém de fato. Eu sei que a obra não se propõe a isso. Só que quando ele passa por esse momento, eu penso, eu até gostaria de ver mais, porque esse momento, pelo momento, é fofinho, mas eu queria ver mais envolvendo o que essa narrativa tá me dizendo, porque não teve interação desses personagens. Ou quando teve, era em volta diretamente algo crescente da vida, o negócio da bebida, os jogos que o Ricardo trazia, coisas do tipo. Mas aí fica literalmente à mercê do que o Isekai no Birinouka já fazia. Porque o que mais acontece, ou pelo menos o que ele setou pra gente, é essa forma de andar dentro do seu roteiro de um aspecto muito brando, no sentido de empatia. Porque ele é muito literal ao acontecimento e quando tem tempo, principalmente no começo do anime, que ele tinha mais condição de trazer mais a perspectiva até do Ricardo, quando ao passar do tempo, a partir do episódio 4, 5, que já aí começa a inflar o cast de personagem, e o que ganha primeiro plano é o acontecimento em si, o evento que eles estão explicando em si, como por exemplo, agora a gente vai fazer
um prato japonês e vamos trazer ingredientes do Japão pra ensinar as ogras a fazer o negócio. Beleza, é isso. Ah, agora a gente vai falar sobre a venda das maçãs. Aí agora a gente vai fazer um negócio de peixe. Então, Mas é que tá, Tano. Isso ainda é algo que, tipo, querendo ou não correlaciona o world building ou a forma como essa vila tá sendo construída, então dá pra isso ainda fluir. Quando é algo mais pessoal dos personagens e não tem essa relação, fica realmente aquele gosto de meio vazio, de, pô, já está acontecendo. Não que eu queria ver literalmente a relação, mas ver alguns momentos desses personagens interagindo, pra daí ter uma química melhor. Acaba sendo aquela situação de quando alguém fala esse cara não birinou que é vazio e tal, eu não vou falar sim porque é a proposta dele, eu vou falar sim, recuso-me a me elaborar, porque é literalmente isso. Tem momentos que, digamos assim, passa demais e que acaba sendo prejudicial pra ele, não porque eu vou, ele fez mal feito, vou botar no esporte do ano. Não, é pelo simples fato de que acaba não tendo conexão com ninguém. É que... só comentar rapidinho. É que daí o anime tá numa sinuca de bico. Porque... querendo ou não, isso aqui ainda é um harém. A vampira é especial entre elas, digamos assim, porque é a primeira, né? É a primeira esposa dele, é uma das esposas oficiais, vamos dizer assim, que ele se relaciona mais, tem um relacionamento mais próximo. Ela, a Anja e uma das dragoas, se eu não me engano. Então, mas ao mesmo tempo, isso aqui ainda é um harém. Isso aqui ainda tá no esquema de rotação de waifu toda noite. O relacionamento desses personagens, ele é superficial, porque não teria, porque o anime tá na sinuca de bico de que não tem como ele ter um relacionamento aprofundado com 30 e poucas waifus ali e que estão rodando, e daí entra na sinuca de bico, porque o anime ativamente escolheu mitigar ainda mais essa questão do relacionamento entre os personagens para focar no foco principal da narrativa, né? Num elemento que já era secundário, que é essa questão do relacionamento, focar só no principal, que é a progressão da vila. Nosso protagonista às vezes nem é protagonista, né? Ou a gente passa, é uma coisa que eu falei lá no começo, a gente passa mais tempo com narração do que com fala nesse anime, porque a proposta dele é mais a entidade vila do que os próprios personagens. Só que ao mesmo tempo essa entidade vila tem pessoas, e existem eventos que ocorrem com essas pessoas. E daí entra nessa sinuca de bico. A proposta e o caminho que ele escolheu, meio que praticamente não tem muito como ele fazer ali, né? A não ser reescrever o roteiro do mundo, mas a gente não tem orçamento para isso. Isso melhora muito a situação do anime? Não, é um defeito intrínseco dele. É o que o Rafa falou, eu não vou apontar pra ele, olha só que atrocidade, entrar no top dos piores do ano. É um defeito e, de fato, como ele falou, o Rafa falou, não vou criticar quem olha isso e não gosta. Agora, ao mesmo tempo, eu pessoalmente enxergo isso como, tipo, escolhas, né? Sacrifique isso em troca de outra coisa. É o que você tem pra hoje. Sacrifique isso em troca da sua proposta, querendo ou não, é o que ele tá fazendo. Mas... dentro dessa esfera, cara, eu tenho muito mais como reclamar a falta de processo pra mostrar a vila em si, porque é a principal preocupação de Sekai no Birinouka, do que eu reclamar de falta de processos pra construir empatia ou conexão de personagem. Porque os personagens muitas vezes são secundários. E aí, eu entendendo a proposta, entendendo o que eles trazem aqui, quando eles começam a fazer o rushadão de explicações que não existem processos, e você literalmente vê o começo e o fim da situação criada, ou do evento criado ali no meio, eu falo, pô, é o que tem pra hoje. E é por isso que é aquele negócio, ele cumpre literalmente o papel que ele propõe. E só. E eu não vou nem dizer que ele cumpre bem, ele cumpre, ponto. Tá ali. Sabe? Existe ele é a definição daquela lista que ele fez, que ele anime cumpre o que promete. Ele cumpriu. Exatamente. Ele é o 5 por excelência. Eu não dou juízo de valor pelo que ele faz. Eu posso dizer, o que eu digo é, ele faz, está ali. Ele não mentiu e não deixou de entregar. Ele não conseguiu estabelecer melhor, ele não conseguiu diluir melhor, ele não conseguiu mostrar mais processos,
ou criar muitas outras ferramentas narrativas para melhorar a explicação, o entendimento, a absorção disso. Isso daí não existe. Mas dizer que ele não entregou, ou que ele foi incoerente com isso, de fato não posso dizer. Mas ainda assim é aquele negócio. Pô, isso daí é literalmente o 5. Ele é um 5 de 5. É um 5 de 10, mas a régua dele só ia até o 5 mesmo. Então, pois é, por isso que eu falei, um 5 de 5. Não, eu sei, é uma brincadeira que eu faço, matematicamente é horrível, mas ele mirou no 5 e entregou o 5, ponto. É por isso que eu falando, pô, eu dou 6, porque ele é anime nota 5, mas nota 6. Ele entrega Exato. o que ele promete, decentemente o que promete, só que ainda tem muito problema. Sim. Eu vou reclamar desses problemas? Não, porque é literalmente o que ele quer ser. E ele tem consciência das falhas que ele vai ter por conta disso. Então, Sim. E até puxando um 6, até puxando um pouquinho mais de elogio pra ele, é literalmente contenção de dano. Eu não tenho como fazer isso. Como que eu vou fazer isso de uma forma mais ok possível? Eu vou usar recursos que geralmente a gente reclama. Expositividade, slideshow, chibi na tela pra resumir, narração, ou atravancar processos pra mostrar o resultado. E quando ele faz isso por ele ser assim, são coisas que eu falo, tá, ok, você ainda pelo menos tenta fazer isso de sair no saldo positivo. E faz. O primeiro episódio é um bom exemplo disso. Pena que não é a mesma forma que ele usa pra todo o anime, mas ainda tem ali. É intrínseco ali. Então, sim, por mais que ele tenha mirado no 5, eu consigo ainda dar um 6 de honra ou mérito pra ele. Aqui não dá, pô. Eu acho que Não dá. isso aí é o mal do mangá, tá ligado? Porque, cara, se eu tivesse só visto o anime, se pá, eu tava com vocês. Entendeu? Só que é aquele negócio, tu vê o que o anime fez e o que ele poderia fazer, entendeu? O que ele deveria ser, entendeu? Como uma adaptação. Aí não dá, pô. A gente tem que lançar o 4, entendeu? Não tem como, entendeu? Dar 6 nem 5. Vou discordar do Thiago, com todo respeito, eu entendo seus gostos, mas não tinha. Eu vou falar que não tinha como ele fazer que nem o mangá, porque, de novo, a adaptação dele é da light novel, não é do mangá. Talvez, quase com certeza, a Steph deve ter conhecimento das outras mídias de adaptação dele, mas, pra mim, o elemento que foi cortado é irrelevante e eu tô com o Thunder e o Rafa. Isso aqui é um excelente anime nota 6, porque ele mirou no 5, fez tão bem o 5 que eu dou um ponto a mais pra ele. E assim, eu entendo o seu ponto, Thiago, mas eu acho que não é honesto com o anime. Porque senão eu dava 10 pra Nier Automata. Olha aí. Mas nem por um caralho, Renan. Nem Por isso que eu te falei que é a maldição do tu conhecer a obra, tá ligado? Exato! Você cria uma expectativa, cara, mas não é honesto com o anime jogar essa expectativa pra ele. Essa expectativa, quando ela é quebrada, é foda, tá ligado? Exato, cara. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, cara. Tipo, e às vezes é legal conhecer a obra por comparação, mas eu não vou subjugar o anime porque, ele fez isso ou fez aquilo porque tem na obra original. Não, eu vou tentar entender o que ele fez por ele mesmo, independente de outra mídia. Eu só tenho um negócio pra comentar sobre o Maurício, que ele falou, tenho certeza que a Steph pelo menos conhece as outras adaptações dessa obra, e aí eu penso, pô, se fosse Tata no Yushi, eu discordava completamente de você, mas tudo bem. Mas tá que- tem entrevista corroborando o seu ponto, Exatamente! É que daí eu nem culpo o Thiago de estar o tempo todo comparando o roteiro do mangá e do anime, porque parece que o anime usou quase que um mangá de storyboard cortando as cenas do relacionamento entre as waifus e o protagonista. É muito batido, é muito cara a cara. E pelo que falam da bagunça que é a light novel, eu não duvidaria que, apesar deles falarem que o material original é a light novel, o roteirista pegou o mangá, é mais fácil adaptar daqui, minha gente. Esquece que ele é outra coisa. Mas, sei lá, pra mim, de gosto pessoal, o que eles cortaram, pra mim é irrelevante. Porque já no mangá já era coisa secundária. E na boa, ficou mais secundário, é uma piada a menos, tranquilo. Pra mim, pelo menos, é irrelevante. Eu fico muito mais puto, por exemplo, quando
Vai. E tem corte e simplificação da vida num bookworm da vida, que você está contando contexto de personagem, você está cortando subtrama, você está cortando a caraia toda de roteiro. Aí a gente entra num degladiamento e eu vou ficar muito puto com relação à obra. E você cai, mas de uma obra que já tem um potencial pra ser 10. Você cai no Birinoka que tava mirando no 5, ele cortar umas waifu ali pro canto e focar em outras coisas, foda-se. Foi bem feito, tá seu pontinho a mais, João Romero.